Bíblia, nesse momento, na carta aos Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios. Nós leremos agora o segundo parágrafo dessa carta, do capítulo 4, segundo parágrafo do capítulo 4, Efésios, Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Te convido a meditar comigo neste texto sagrado para nossa compreensão e edificação na palavra de Deus, que é a verdade suprema sobre todas as coisas, e que Deus seja exaltado e nos fale poderosamente. Assim diz as Escrituras Sagradas. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Que o Senhor continue nos falando. Palavra lida, ela que é a nossa única regra de fé e prática. Irmãos, estamos caminhando na carta aos Efésios expositivamente e chegamos agora no capítulo de número 4, a última parte deste capítulo. É bem verdade que Efésios, Paulo se preocupa nos 3 primeiros capítulos de Efésios de trazer, teologicamente falando, ensinamentos profundos a respeito do cristianismo e da nova vida com Cristo, no sentido de como Deus trabalhou por meio de Cristo Jesus, o seu único Filho, e por meio do seu Espírito Santo, a Trindade Santíssima trabalhando, nos escolhendo, nos redimindo, nos transformando. E aí, passando para o capítulo 4, a segunda metade deste livro aos Efésios, nós vamos ver que Paulo começa a trabalhar uma parte mais prática. Ele sai da ortodoxia para trabalhar a ortopraxia, o que nós devemos fazer como cristãos no tempo de agora. E aí, nós vamos ver que o capítulo 4 tem como temática o tema santidade. E aí no capítulo 4, a primeira parte que nós estudamos semana passada, meditamos semana passada, Paulo fala sobre a santidade na unidade. Quando nós entramos para o reino de Deus, nos tornamos cristãos, nós precisamos entender que nós estamos no mesmo barco e somos da mesma família e precisamos andar com união, pois há um só batismo, um só Senhor, um só Pai entre todos, né?
Então nós aprendemos isso na primeira parte. E agora a temática continuará sobre a santidade. E ele começa o versículo 17 dizendo, de fato, o tema central do capítulo 4. Se queremos ser santos, nós precisamos vencer a vaidade. Olha como é que ele diz. Isto, portanto, depois que ele fala sobre a unidade, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Eu estou dizendo e testificando em Deus, é algo sério, não é brincadeira. Não mais andeis como também andam os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se pensarmos então, queridos, neste capítulo, em uma palavra que resumiria todo este capítulo, a palavra seria vaidade. Paulo fala aos Efésios que se eles quisessem ser um no Senhor, e se eles quisessem de fato ser mais parecidos com Cristo, mais íntimos de Deus, eles precisariam deixar a vaidade. Isto, portanto, digo, testificando no Senhor, dizendo e afirmando com testemunho de Deus, que nós não devemos andar mais como nós andávamos outrora, mas agora nós devemos andar sem a vaidade dos nossos próprios pensamentos, que é assim que andam os gentios, é assim que nós andávamos antes de Cristo. Lá na frente, no versículo, nós vamos meditar também mais particularmente, mas nos versículos de número 21, 22, e ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, nós devíamos despojar do velho homem, e nós devíamos nos renovar do novo homem em Deus, em Cristo. E nós devíamos vestirmos novamente de Cristo, deste novo homem. Então ele está falando de tirar uma roupagem e colocar uma roupa nova. E não é uma roupa externa, é algo interior, é de pensamento, é de mente. Nós vamos pensar aqui, pois ele fala assim, que os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos. Então, o tema é justamente isso. Se nós queremos ser santos, se nós queremos ser mais parecidos com Cristo, se nós queremos ser mais semelhantes a Cristo, nós precisamos deixar a vaidade de lado e assumir a roupagem da humildade em Cristo Jesus. Paulo nos chama a atenção agora a este grande problema, pois dele vêm todos os outros. O grande problema da humanidade está justamente nessa palavra, vaidade. Olha a importância dessa palavra. Por causa da vaidade, a Bíblia diz que o anjo de luz, Lúcifer, foi precipitado do céu. Pois aquela glória que era de Deus chamou a atenção deste anjo. Assim também como os nossos primeiros pais, tanto o homem como a mulher, chamados a atenção por esse Lúcifer, sobre ser mais parecido com Deus, ser poderoso como Deus, eles caíram em tentação. E assim, se você for ler a Bíblia e estudar a história da humanidade, todos os problemas advêm daí. É gente querendo construir uma grande torre para tornar o nome dele célebre entre os homens, Torre de Babel. É gente querendo desfrutar de todos os prazeres deste mundo pela vaidade de seus corações e tendo a cidade sendo consumida pelo fogo, Sodoma e Gomorra. É gente, na nossa época recente, querendo se tornar uma nação mais poderosa, achando que são mais nobres do que outra nação, criando um chamado holocausto nazista. É gente que assume o poder e se torna um ditador, como na Coreia do Norte. É gente que quer mandar de um jeito, quer mandar de outro, e nós olhando para o cenário mundial atual, recente, nós vamos ver o grande problema da humanidade é a vaidade. Seja na China, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja onde for. A vaidade.
E é assim que nós andávamos outrora. Mas se nós fomos convertidos em Cristo, nós não podemos tomar essa forma mais. Assim andam os gentios. Gentios eram aqueles que eram fora do judaísmo, que hoje para nós, todos nós fomos gentios, se pensarmos espiritualmente falando, traz essa palavra para a questão espiritual. Todos nós éramos afastados de Deus, criados por Deus, mas afastados pelos nossos próprios pecados, mas Cristo nos reconciliou com Deus por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário, e nós não mais somos gentios. Então nós não podemos viver na vaidade dos nossos próprios pensamentos. E aí nós vamos aprender aqui 3 tópicos que Paulo vai tratar. Ele vai tratar, por exemplo, de uma admoestação para todos nós. Ele vai trazer um argumento teológico e ele vai trazer uma aplicação no final. Vamos juntos meditar neste texto. Primeiro tópico, então, primeiro ensinamento que Paulo traz aqui nesse parágrafo é que se estamos em Cristo, fomos alvos de uma ruptura com os velhos hábitos. Uma ruptura com os velhos hábitos. Estão aí no versículo 17 a 19. Nós andávamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que viviam, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Esses eram os nossos velhos hábitos. E o que Paulo está trazendo para nós é que nós precisamos fazer uma ruptura. Isso tem que ser parte do nosso passado. Se estamos em Cristo, a vaidade não pode tomar conta do nosso coração. Então ele vai dizer vários assuntos aqui, trazendo essa chave, a vaidade dos nossos próprios pensamentos. Então, suas mentes é o foco aqui. Nossa mente. Porque o comando do nosso corpo, o comando da nossa vida, seja ele físico, emocional, é a mente. É da mente que sai todos os recursos que vão delimitar as nossas atitudes, sejam elas físicas ou emocionais. Eu levanto o braço porque minha mente assim comanda. Eu sinto tristeza, eu sinto alegria. Na mente. É a mente que é o comando central do corpo humano. E aí ele fala assim, vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância aonde? Na mente. Olha que interessante, irmãos. Quando nós pensamos como era a nossa vida, entendimento entenebrecido. Por exemplo, andávamos crendo e na esperança de filosofias totalmente equivocadas, sem lógica nenhuma. Se você for analisar, quando estávamos fora do conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade suprema, nossa única regra de fé e prática, nossos entendimentos eram os nossos mesmos, o que a gente achava, o que o outro falou, o que o outro fulano falou. Mas espera aí, o que Deus falou, o meu Criador? Cadê o manual daquele que criou o ser humano? Né? Se você analisa, o carro, muito tecnológico, possui um manual. E o ser humano, que foi criado por Deus, também possui um manual. É a palavra de Deus. Mas nós estávamos no entendimento entenebrecido. Estávamos vivendo na ignorância. Estávamos alheios à vida de Deus. A ignorância, queridos, é algo que traz tanto prejuízo para o ser humano. A ignorância que o sujeito colocou aquilo na cabeça e está errado, está prejudicando ele,
está prejudicando toda a família, mas ele continua, porque é ignorante. Por isso Paulo então vai falar, é a vaidade no pensamento. Mas quem está em Cristo, o pensamento é transformado. A conversão é uma mudança de mente. Mas aí ele vai terminar com a expressão, nós andávamos na dureza do nosso coração. Jesus usou essa expressão. Ele fala com relação ao divórcio, os líderes judaicos vêm a Jesus e perguntam assim, Jesus, mas Moisés permitiu dar carta de divórcio, se a pessoa quiser se separar e tal. E Jesus falou, mas não era para ser assim. Não era para ser assim, mas por causa da dureza do coração do homem. O que é essa dureza, meu irmão? Que agora Paulo vai usar um termo grego, que é poros, é uma pedra, uma rocha, que existe como se fosse um mármore, mais dura que o mármore. E essa pedra, ela traz essa noção de algo muito duro, de algo muito insensível. E por causa dessa dureza, é como se você for olhar na medicina, quando se fala, por exemplo, de um calo que foi criado no corpo humano, de algo que está nas articulações, e aí esse osso vai criando aquela vai se tornando mais rígido, mais duro, e ali fica. Somente se for fazer uma cirurgia que sai. Então, é algo que vai trazendo aquela solidificação e insensibilidade. E isso não acontece da noite para o dia, não, meu irmão. O pecado é mais ou menos assim, a gente começa escondido, e aí passa 1 mês, 2 meses, e a gente vai acostumando com aquilo, e aquilo vai chamando a atenção da nossa vida, e aquilo nunca sacia. Pode perceber. Se é algo que está contrário à natureza, contrário a Deus, não sacia. Você pode buscar e querer toda hora, todo minuto, todo segundo, mas não sacia, não preenche. E aquilo vai te solidificando. Até chegar um momento que você não tem nem vergonha mais. É a droga, o sujeito está escondido, de repente ele já está no meio da rua. Não está preocupado muito não. Por quê? Porque solidificou. É um relacionamento errado, é uma mentira, e aquilo vai gerando uma insensibilidade. O que Paulo está dizendo é que muitos cristãos estavam voltando para esse caminho do poros, se tornando insensíveis. E quando olhamos para o cristianismo, podemos olhar também para aqueles que se acham mais santos do que os outros. E querem acusar os outros. Isso vai trazendo também solidificação, trazendo insensibilidade. Nós precisamos prestar atenção, meus irmãos, porque todos nós somos falhos. Então precisamos ter uma ruptura com essa prática passada, esse velho homem. E aí então Paulo vai trazer esse argumento teológico quando ele fala que agora é um novo estilo de vida, em Cristo é um novo estilo de vida. O verso 20 ele diz assim, mas, ele começa com essa expressão, mostrando que aquilo que passou, o que ele falou anteriormente, agora já não é mais na vida do cristão, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Então ele usa esse advérbio de adversidade, mas, e ele traz uma ênfase ao aprender, ao estudar, ao crescer na mente. Intelectualmente. Perceba então que Paulo está chamando os cristãos a pensarem. Paulo está chamando você e a mim, a todos nós, a pensarmos o nosso cristianismo. Será que a prática passada do velho homem, de coisas terríveis, somadas à vaidade, trazidas à tona pela vaidade, são reais na nossa vida hoje, e nós nos tornamos insensíveis? Mas não era para ser assim, não é para ser assim. Então vamos aprender com Cristo. E é assim que nós aprendemos a Cristo, não é com Cristo, não, a Cristo. Notem essa expressão muito importante. Se de fato vocês têm ouvido. Olha só que interessante. Se é que de fato, versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade
em Jesus. Aprendermos a Cristo, ouvindo, segundo a verdade, em Cristo, em Jesus. Irmãos, o caminho do cristão, ele é transformado pelo poder de Deus. Nós aprendemos a Cristo, não somente sobre Cristo. Você poderia, por exemplo, saber muita coisa a respeito, você pode saber muita coisa a respeito de Ayrton Senna. Pode, não pode? Mas conhecê-lo pessoalmente, você não teve esse privilégio, que é um homem também muito bacana, que todo o Brasil admira muito, mas já morreu. Tem como conhecê-lo agora? Mas Cristo tem, pois ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Então nós estamos aprendendo sobre Cristo, não, nós estamos aprendendo com Cristo, a Cristo. Estamos caminhando com Ele, vivendo com Ele, crescendo nele. Ele está conosco, nós não podemos vê-lo, mas Ele está conosco. E essa intimidade é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Ele pode desfrutar da grande intimidade com o Todo-Poderoso. Ele diz mais: aprendestes a Cristo, tornar-se um cristão que envolve agora uma mudança radical na sua vida, mudança de mente, conversão. É justamente essa expressão no grego, mudança de mente, metanoia. Tornar-se um cristão envolve tirar as vestes de sepultura. Lembra de Lázaro quando é ressuscitado por Cristo? Nessa vida ainda física, não é verdade? Jesus manda Lázaro sair e ele sai com aquelas ataduras que eram utilizadas nos enterros da época, todo amarrado com aquelas ataduras. E a primeira coisa que Cristo faz, ele fala é o seguinte: tira as ataduras. Cristo, primeira coisa que ele faz quando ele transforma a nossa realidade de vida, meu irmão, tira as velhas roupas, a velha roupagem, é vida nova, gente. Que não tem a ver com roupa física, não, tá, gente? Tem gente que acha que ser cristão é ter um tipo de roupa, um tipo de penteado, um tipo de linguagem. Não, querido, não tem nada a ver com isso, tem a ver com coração e com mente. É mente o assunto aqui. Dependendo da sua cultura. Cristo não veio para mudar as culturas, Cristo veio para, eu sempre falo, Cristo veio para elevar, enobrecer as culturas. Ele pega uma cultura e ele transforma aquela cultura em uma coisa melhor ainda. Pois é isso que o cristianismo faz. Do seu jeito, da maneira que você vive, agora você vive muito melhor. E aí nós partimos então para o terceiro tópico, terceiro ensinamento, depois que ele fala aqui, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, no espírito do vosso entendimento. Ele frisa várias vezes a mente, o entendimento. E vos revistais agora do novo homem, de um novo homem vivo, verdadeiramente vivo, que é feliz, que é abençoado, criado segundo Deus, nascido de Deus, nascido do alto, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí ele passa então para a aplicação de tudo isso que ele falou até aqui. E qual é a aplicação? Terceiro tópico então, uma vida prática pautada pela palavra de Deus. Uma vida prática pautada pela Bíblia, meus irmãos. Versos 25 em diante. E olha o que ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não dá tempo de trabalharmos cada palavra de atitude prática que Paulo vai dizer aqui. Mas é muito importante você entender que uma pessoa vaidosa vai usar esses artimanhas aqui.
Porque por conta da vaidade, ela mente. Ela sobressair. Mas a pessoa que é cristã de verdade, a mentira não faz parte mais da vida dela. Mesmo porque a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então a mentira fica de lado. É uma vida nova, gente. E para a vida nova com Deus não tem lugar para mentira. E a pior coisa que tem no ser humano é a mentira. Sabe o que acontece? A pessoa perde a credibilidade. Como eu e você, cristãos, que tomamos o nome de Cristo para nós, eu sou servo de Cristo, filho de Deus, vou viver na mentira. Quando eu for falar uma coisa que é verdade, as pessoas não vão levar a sério, porque eu sempre minto. Então ele vai dizer contra a mentira, ele vai dizer sobre a ira. E quando ele fala sobre a ira, preste atenção, que quando ele fala sobre a ira no começo do parágrafo, ele fala de um jeito. Quando ele fala sobre a ira agora no verso de número 28, né? 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, ele está falando aqui, novamente, que existe uma maneira de se irar, porque é natural do ser humano, uma ira. Por exemplo, a ira do reverendo doutor Martin Luther King pelo fim do racismo nos Estados Unidos. Foi uma ira santa. Ele clamava a Deus e à população, aos governantes, para que uma nova vida, e ele dizia, eu tenho um sonho. A ira dele levava ele a sonhar, eu tenho um sonho, que os meus filhos não vão ser tratados de acordo com a cor da pele dele. Então era o sonho de Luther King. Então Moisés teve uma ira contra a idolatria. Jesus teve uma ira contra o comércio dentro do templo. A vaidade dentro do templo. O querer ser mais do que o outro, querer lucro. E por aí vai. Agora existe uma ira que é pecaminosa. Quando alguém te faz um mal e aquela ira vem, que é natural, aí você, respira fundo, pensa 2 vezes, 3, 4, 5. Diz que o marceneiro, para ele cortar uma madeira, o que ele faz? Ele mede 2 vezes para ter que cortar uma vez só. Porque cortando errado, ele perde a madeira. Então é melhor, eu vou gastar menos tempo medindo 2 vezes do que cortando de maneira errada. Então, meus irmãos, é irar e não pecar. É pensar, refletir e deixar a ira com Deus. Romanos ensina isso, meus irmãos. Romanos capítulo 12 ensina assim, irai-vos, mas não pequeis também, no sentido de que deixa a ira, entrega ao Senhor, pois Deus é que vai retribuir e colocará brasas vivas sobre a cabeça da pessoa que te ofendeu. É isso que a Bíblia nos ensina. E é sobre esse manual que nós devemos pautar a nossa vida. Roubo. O que é roubar, querido? Roubar é pegar aquilo que não é seu, independente se é um tempo, se é dinheiro. A gente acha que roubar é só dinheiro e bens. Não. Se eu estou no meu trabalho, tem um membro da nossa igreja que trabalhou já numa empresa estatal, do andar dele, que ele trabalhava, o único lugar que tinha pessoa, de fato, trabalhando, a única pessoa que tinha trabalhando era ele. O andar inteiro, todo mundo ficava brincando, batendo papo, tomando cafezinho o dia inteiro. Por quê? Porque o salário cai na conta todo mês. Isso é roubo. Impostos. É roubo. Tempo. Dinheiro. E nós vivemos num país acostumado com roubo, gente. Acostumado com a corrupção. É terrível. É terrível. Eu conhecido meu, ele trabalhava numa mineradora, e aí ele vinha com caminhão, e ele parava o caminhão para carregar o caminhão de madrugada, trabalhava 24 horas. Aí ele parava o caminhão de madrugada depois da meia-noite. Aí o trator vinha bravo, porque o maquinista estava querendo dormir, não tinha ninguém vigiando. Aí, maquinista não...
O sujeito que estava manobrando o trator. E ele balançava o caminhão, jogava lá o minério, mas balançava o caminhão. Falando assim, ó, não volta aqui mais não, rapaz. Ele tinha que parar o caminhão. Para não ter um acidente. Para não ter uma coisa pior. Por quê? Porque a pessoa estava sendo paga para trabalhar de madrugada, que é o horário de trabalho, mas não queria trabalhar. Isso é roubo, gente. Isso cristão não pode viver dessa maneira. Palavras torpes. E ele vai dizendo uma série de fatores aqui. Palavras torpes. São palavras ruins, feias. Cristão. Depois ele fala sobre amargura. Quando ele fala sobre amargura, ele cita vários exemplos da amargura. É um versículo inteiro. Presta atenção. Olha aí na sua Bíblia. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. E ele vai citando sinônimos. Cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então, gente, olha só que interessante. Ira, amargura, cólera, gritaria, são palavras que tudo está relacionado à amargura. E nós temos vivido um tempo difícil, onde as pessoas estão ficando mais dentro de casa. E quantos atritos, por quê? Porque está faltando Cristo. Está faltando a humildade. A vaidade toma conta. Eu quero ganhar a briga, eu quero ganhar a discussão. Para quê? Com qual motivo? Você vai ganhar o que com isso? Eu estou com a razão. E às vezes não está nem com a razão, está querendo lutar, querendo brigar, sair no tapa. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas pela benignidade, compaixão e perdão. E é por isso que ele termina o texto dizendo, para concluirmos, né? Ele termina o texto dizendo o seguinte, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu sou sempre um crítico daquele estilo de categorizar e criar uma série de pessoas. Essa pessoa aqui, esse tipo de pessoa é colérico. Geralmente os psicólogos fazem assim, sejam eles cristãos ou não. Esse tipo de pessoa é sanguíneo. Esse tipo de pessoa é assim. E aí as pessoas elas se escondem atrás desse tipo de linguagem, desse tipo de pensamento, de filosofia, para dizer, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Está errado. Está errado, irmãos. Mesmo porque ninguém é igual a ninguém. Nem digital tem igual. Quanto mais emoções. Pode ser parecido. Pode ser até parecido. Mas tem sempre uma coisa que não bate. O que você precisa e eu precisamos, irmãos, é mudar de atitude. E parar com esse negócio, eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa e tal. Tudo isso será vencido a partir do momento que formos livres da vaidade. Livres da vaidade. A vaidade é o grande problema. Tanto da desunião, tanto de uma vida torpe, uma vida longe da presença de Deus. A vaidade é o grande problema da humanidade. Sejamos livres, pois nós estamos aqui para servir a Cristo. Um dos pilares da reforma protestante, dos 5, só lhe deu glória. A glória de quem? Se eu fiz alguma coisa, glória de Deus. Se eu fiz aquilo, glória de Deus. É a pessoa que faz querendo retribuição. Aí depois fica amargurado, não recebeu retribuição. Difícil receber retribuição, gente. Você precisa retribuir, porque isso também é um sentimento cristão.
Mas aquela pessoa que está buscando fazer as coisas por retribuição, está errado. Nós não estamos fazendo para o homem ver, nós não estamos fazendo para que as pessoas vejam, que as pessoas venham nos agradecer. Não, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Para que Deus nos ensinou assim. E sabe o que Deus fala na sua palavra para a gente encerrar? Que depois que você fizer tudo, e muito bem feito, ainda não vai ser legal. Ainda não vai ser perfeito. Como trapo de imundícia. Porque é assim que nós somos, mas é assim mesmo. Deus te ama. E Deus me ama. E nos ama tanto que foi capaz de morrer por nós. Para que você possa ser revestido num novo homem. Para que você possa curtir a vida verdadeiramente. Valorizar as coisas e os momentos simples da vida. Pois esses são os momentos. Essas são as coisas. Essas são as pessoas que de fato merecem o nosso tempo, nosso respeito, nosso carinho. Então, meus irmãos, vamos curtir a vida. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos ser livres da vaidade. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, te glorificamos, te adoramos, ó Deus, na beleza da santidade do Senhor, na noite desse dia, Pai. Ó Senhor, que bênção é ler a Tua palavra, é aprender com o Senhor, é crescer no Senhor, é ser transformado pelo Teu poder, meu Pai. Muito obrigado, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos revestirmos mesmo deste novo homem, uma nova mentalidade de vida, uma nova filosofia de vida, para a glória e exaltação do Teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Gente, nós estamos caminhando para o final do nosso culto, mas